Olá, bom dia. Vou deixar logo gravada a aula para vocês e uma revisãozinha sobre esse nosso outro tópico, que é direito positivo versus direito natural. Caso a gente tenha algum problema na internet, é bom que já está aqui, aí ficam só as dúvidas, tá bem? Então, o que é o direito positivo? O direito positivo já tem aqui o conceito, né? O direito institucionalizado pelo Estado é a ordem jurídica em um determinado lugar e tempo. Se a gente voltar um pouquinho na nossa aula, a gente já estudou um pouco sobre o que seria esse direito positivo. Quando a gente aqui vai trazendo o conceito de direito, um dos conceitos a gente chamou de jurisprudência técnica. Ou seja, é quando a gente vai falar sobre o conjunto de normas que aquele país ele vai adotar para reger o seu dia a dia, a sua sociedade. Aí lembra que o direito, para se ter uma paz social, a gente começou a utilizar o direito. Então, o direito positivo seria essa jurisprudência técnica, que seria um dos conceitos que a gente trouxe para o que é o direito. E o que seria esse direito natural? Aí a gente vai lá para a filosofia, o professor Segundo pode ajudar vocês também. É o direito que é não escrito. Ele acabou não sendo criado pela sociedade, nem é formulado pelo Estado. É um direito que a gente chama de espontâneo. Ele se origina da própria natureza social do homem, que é revelado pela conjunção da experiência e da razão. Esse direito natural, eu coloco para vocês algumas características, né? Como ele não está previsto em lei, então ele não precisa estar previsto em um ordenamento jurídico. Ou seja, não necessariamente por não ter uma lei que regule um direito natural meu, não quer dizer que eu não o tenha. A gente agora consegue visualizar melhor essa ideia de direito natural quando a gente pensa nessa versão mais moderna, que são os direitos humanos, né? Que a gente, mesmo que não esteja em um país que não tem aquela lei, eu posso puxar para mim porque era um direito que me é inerente. Aí lembra que eu contei para vocês sobre o caso da Malala, que ela queria estudar e no país dela a lei dizia que mulheres não tinham direito ao estudo. Aí o que foi que ela fez? Ela tentando estudar, levou um tiro na cabeça e foi atacado, né, o ônibus delas. E ela acabou indo morar na Inglaterra para fazer tratamento de saúde e tudo mais, porque ela queria um direito que a legislação local não permitia. Aí coloquei aqui para vocês, são os maiores exemplos de direito natural: o direito à vida, à liberdade e à propriedade, que aí são os filósofos lá do professor Segundo que vão explicar melhor para vocês, e ele também traz essa ideia de cada um. Mas aí o que é que interessa agora para a gente do direito? Essa ideia do que seria esse direito positivo, que é essa legislação criada por cada país para que eu tenha essa pacificação social. Aí eu até botei aqui para vocês, o direito positivo ele é feito por um poder do Estado. A gente tem 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que a gente depois vai ver direitinho com vocês. Quem faz esse direito positivo é o poder legislativo. Se a gente estiver falando no âmbito federal, quem é que faz parte do poder legislativo? A gente tem visto muito agora na época de pandemia, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazendo lei, aprovando as leis. São eles que são responsáveis por legislar no nosso país. Então, eles fazem parte do poder legislativo. Se eu falo no estado do Amapá, quem faz parte do poder legislativo? A Câmara dos Deputados Estaduais. Se eu for, a Assembleia Legislativa. Câmara dos Deputados, não. A Assembleia Legislativa, que quem fica são os deputados estaduais. Se eu for para o município do Laranjal do Jari, quem é que faz lei?
Aí sim, Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, que é composta pelos vereadores municipais. Então, são eles que fazem parte do poder legislativo. Então, eu coloquei aqui para vocês que o direito positivo é aquele que o Estado impõe à coletividade. Por isso que cada país, quando eu falo Estado, pense em país, cada país tem a sua legislação diferente. Porque cada um teve a sua formação, se a gente for de novo para a diferença de moral e direito, teve a sua formação moral diferente. Por isso que vemos legislações, direito positivo, diferente na Rússia, que eu contei para vocês, diferente aqui no Brasil, diferente nos Estados Unidos, lá cabe pena de morte. Aqui no Brasil só tem um caso de pena de morte, que é em caso de guerra declarada. Se não for esse caso, não se fala em pena de morte. Então, tudo isso é o nosso direito positivo. Quem é que rege esse direito positivo? A Constituição Federal. Sempre, cada país vai ter a sua Constituição. E essa Constituição é que deve regular todo o país. Aí eu coloquei, é um direito criado pela sociedade para reger a própria vida social. No passado, a gente falava unicamente em direitos baseados em costumes, ou seja, essa ideia da formação moral da sociedade. Agora a gente já fala de um direito escrito, feito pelo poder legislativo. Ele é que vai positivar. Aí aqui mais embaixo eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu falei lá em cima que o direito natural era um dos direitos naturais era o direito à vida. Aí o que é que traz o direito positivo aqui no Brasil? Ele chega e diz que na nossa Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, tirou-se do âmbito do direito natural, que era um direito solto, não escrito, sem regulamentação, que eu sabia que tinha, mas assim, é meu direito, mas e aí, cobra? Como é que você vai fazer? Foi o que aconteceu com a Malala. Ah, eu tenho direito à educação. Tá certo, cobra. Como é que vai fazer? Quem é que vai me obrigar a te dar esse direito? Aí o Brasil deixou esse âmbito do direito natural e trouxe para a positivação, primeiro na Constituição Federal, dizendo que o direito à vida é tão importante que ele, na Constituição, traz essa ideia de regular, inviolabilidade, ou seja, você não pode violar, macular esse direito à vida. Aí o Código Penal também, ele diz, se você matar alguém, eu vou falar em uma pena de 6 a 20 anos. Para o homicídio simples. Aí eu coloquei também uma ideia do infanticídio, que é quando ocorre a morte de crianças, mas olha, tem um caso específico, durante ou logo após o parto, que a gente chama a mãe no estado puerperal, ou seja, a mãe que acabou de gerar o filho e ela acaba matando essa criança durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Também, direito natural, direito à liberdade. Eu sou livre, faço o que eu quiser. Tá certo, cadê a lei? A Constituição Federal pega e diz, dentre uns direitos à liberdade, eu vou ter minha liberdade de consciência e de crença. Então, eu posso falar mal, por assim dizer, ou ter a minha religião do jeito que eu quiser. Falar mal que eu digo eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Era muito diferente na época da nossa ditadura militar, que isso tinha a censura, né? Não era tudo que eu podia falar, até porque eu poderia sofrer alguma sanção. E essa liberdade de crença é dizendo que todos os cultos religiosos eles poderão ocorrer sem que haja nenhum tipo de retaliação. É da Umbanda, é do Espiritismo, é
da, não sei, região católica, todas elas têm o mesmo aporte, o mesmo cuidado. Por quê? Porque o Brasil é um país laico, então ele vai defender essa sua crença. Eu também tenho o direito a não crer em nada, não ter nenhuma religião e nem por isso eu vou ser aqui discriminado. Também direito à liberdade. A lei punirá qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Imagine que vocês resolvem fazer uma manifestação. Aí, não, aqui no município do Jari não pode. Aí você, negativo, eu sou livre para me manifestar, para lutar pelos meus direitos. Aí também o Código Civil pega e traz essa ideia de indenização por ofensa à liberdade pessoal, consistirá no pagamento de perdas e danos. Como assim? Quer dizer que se ocorrer no nosso dia a dia uma violação ao meu direito de liberdade, essa pessoa pode ser, então, condenada a pagar uma multa, perdas e danos, por aquela minha liberdade que foi tolhida. Então, imagine que eu pego, quero fazer uma tatuagem, por exemplo, e eu vou para uma entrevista de emprego e a pessoa olha para mim, não, tatuada eu não quero não. Aí mas é meu direito de liberdade, é como eu quero me expressar no meu corpo, é meu corpo. Mas tá certo, mas eu não quero não. Essa pessoa, então, pode ser condenada a pagar uma indenização contra essa que fez a tatuagem e que não recebeu o emprego. Por último, direito à propriedade. A Constituição pega e diz, é garantido o direito à propriedade. Aí a gente pega e se pergunta, e cadê a minha? Que eu não tenho casa, eu vivo de aluguel. Quando a Constituição diz que você é garantido o direito de propriedade, ela não está dizendo que vai lhe dar uma propriedade. Ela está dizendo que você, caso consiga, a propriedade é sua. Por que isso é tão importante, professora? Eu não tenho nada, é se eu conseguir dinheiro, se eu conseguir comprar. Porque antes, nos regimes feudais, no absolutismo, toda a propriedade era do rei. Se a gente for assistir Robinson Crusoe, que Robinson Crusoe, minha gente? Jesus, o que tem o arco, Robin Hood. Se a gente for assistir Robin Hood, a gente vê que ele tira do rico para dar para os pobres. E o rico fica tirando cada vez mais dos pobres através dos impostos, porque tudo é dele. Ele cobra imposto porque a terra é dele e o povo, para trabalhar, tem que usar a terra dele, então ele quer uma retribuição pelo uso da terra. Então, tudo é do rei. Eu não posso ter algo meu. O meu trabalho é do rei. Então, aqui ele pega e diz, não, você vai ter direito à propriedade. Mas também ele traz essa ideia da função social da propriedade. Por isso que a gente fala muito em reforma agrária, que a gente viu o movimento sem terras, que é pedindo por reforma agrária, ou seja, tem gente que tem muita terra, tem muita propriedade, só que é abandonada. Ela não cumpre o que a gente chama de função social. Por isso que se luta tanto para que seja bem dividida essa propriedade. Por último, eu coloquei uma observação. Olha aí, é garantido o meu direito de propriedade. Então, a casa é minha. Posso ter uma casa minha. Mas esse direito de propriedade ele pode ser relativizado. Que aí eu coloco a Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da sua propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Como assim, professora? Imagine, então, essas grandes queimadas, que estão acontecendo no Pantanal. Imagine que eu tenho uma fazenda bem grande lá e não tem queimada nenhuma lá. O que a autoridade, o poder público pode fazer? Olha, me empreste essa fazenda porque eu quero colocar os animais que estão queimando. São cenas fortíssimas, Aquelas patinhas queimadas e falta me matar. Então, eu quero colocar os animais para fazer um tratamento. Então, eu vou usar a sua propriedade.
porque o fim é maior do que o seu direito único de ser o dono. Mas assim mesmo, o Estado brasileiro vai pegar e vai pagar uma indenização para esse uso. Aí eu coloquei aqui uma atividade para vocês, já faz um tempo até, se vocês tiverem um tempo para resolver, tá ótimo, que é essa ideia que a Malala sofreu um atentado, né? Que eu até disse para vocês, qual seria o direito que ela lutava? O direito, esse direito, coloquei para vocês, né? Explica qual direito natural o Estado talibã não respeitou, desculpa, tá faltando um aí, a essa menina. No direito brasileiro, cite e explique qual é o direito positivo que concede o estudo para as meninas. Coloquei aqui para vocês qual é o direito natural. A gente viu que tem liberdade, igualdade e há direito de propriedade. Qual desses três foi violado quando o Estado talibã disse, não, mulher não pode estudar? E no Brasil, qual é o direito que concede esse estudo às meninas? Aí, só para ilustrar um pouco mais, antes da gente entrar na formação da norma jurídica, e também já serve para um link para a gente falar sobre, coloquei duas leis aqui para vocês. Essa lei 13.982, olha de quando é? 2 de abril de 2020, ou seja, nós já estávamos nesse período de pandemia. Ela pega e diz: dispor sobre parâmetros adicionais de situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada. Então, aqui é o que criou o nosso auxílio emergencial. Então, eu saí de um direito à igualdade. Por que direito natural da igualdade? Por que eu falo em igualdade? Aqui, quando eu crio o auxílio emergencial, todo mundo não tinha que ficar trancado em casa, porque a gente tinha que diminuir a circulação, para diminuir a circulação de pessoas, para diminuir a circulação do vírus. E quem não conseguia ficar em casa porque tinha que se sustentar, trabalhar. Então, aqui tentou dar igualdade às pessoas que precisavam trabalhar. E aí também essa lei vai servir para a gente como suporte para a gente falar sobre a formação da norma jurídica. Tá bem? Pois obrigada, tudo de bom, espero que fique mais claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar.